Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Rodrigo Vick aqui falando. Hoje a gente vai conversar sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Se você viu a aula anterior, a gente entendeu como o sistema financeiro ele era organizado, né? Qual que era o principal objetivo do sistema financeiro, né? A gente viu o conceito e viu como é que ele era organizado. Hoje a gente vai entender aqui a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, né? A estrutura é como se fosse o organograma. Por exemplo, quando você tem uma empresa, você tem ali a área de marketing, você tem a área de vendas, você tem a área de controladoria, né? Você tem a área de back-office ali, né? Da parte dos processos. Então, o sistema financeiro ele é organizado dessa forma, ele é dividido em partes, tá? Então, é essa estrutura que a gente vai entender aqui hoje. Para começo de conversa, a gente tem que entender que a gente tem a primeira instância, que é a instância normativa, né? Essa instância normativa, a gente vai ver que é dividida em 3 instâncias, tá? Mas essa instância normativa quer dizer que está lá em cima, acima de todo mundo. Ó, normas vêm de normatização, leis, disciplina, diretrizes. Então, os órgãos normativos é quem dão a força de lei ali, o sistema financeiro, tá? Quem elabora as leis. Depois disso, a gente tem os supervisores. Quem que são esses supervisores? Esses supervisores são os órgãos que fazem cumprir as leis que foram estabelecidas pelos normativos, né? É como se fossem os fiscais ali. Tem os órgãos lá em cima que dão as normas, né? E tem os fiscais aqui embaixo que fazem cumprir aquelas normas que foram estabelecidas, perfeito? Então é isso que acontece, são fiscais. E quem que esses supervisores, né? Eles fiscalizam? Fiscalizam isso aqui, ó, os operadores. Operadores é quem bota realmente a mão na massa ali, que seriam as empresas, tá? Os bancos, as corretoras, cooperativas, financeiras, administrador de consórcio, administrador de cartão, todas que a gente já conhece, tá? Aí no mercado. Então, para começo de conversa é isso. Você anota para mim que o Sistema Financeiro Nacional é dividido em 3 instâncias: normativa, supervisora e operadora, tá? Isso é muito importante para a tua prova. Perfeito. Então, vamos agora entender quais que são os órgãos normativos, ou seja, os órgãos que fazem as leis, os órgãos superiores que estão lá em cima, né, nessa hierarquia. Vamos começar aqui com um dos chefões, né? Na verdade, ele é até considerado o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, que é o Conselho Monetário Nacional, né? A gente vai ver que esse é o principal órgão do sistema financeiro. Mais para frente a gente vai entender aqui porque ele é chamado de órgão máximo, tá? Então esse é o primeiro órgão que dá as normas aí para o mercado financeiro. Depois a gente tem aqui, ao lado dele, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP. Esse CNSP aí, ele vai tomar conta de um mercado específico, que é o mercado de seguros, tá? Então, cada macaco aqui no seu galho. Como assim? Você tem o CMN no mercado financeiro e você tem o CNSP no mercado de seguros, né? Ah, professor, financeiro é diferente de seguro? Seguro é uma coisa, né? E empréstimo, financiamento, esse tipo de coisa, investimento é outra. Então, para não misturar aqui as bolas, né? O governo, ele separou isso aí. Mercado financeiro fica com o CMN, tá? Mercado de seguros fica com o CNSP. E para finalizar, a gente tem aqui o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é chamado de CNPC. Esse CNPC nada mais é do que quem dá as normas para o mercado de previdência, né? Tá aí, ó, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tá ali abreviadozinho que você tá vendo, mas é complementar. Então aí eu abranjo todo o sistema financeiro nacional, tanto a parte financeira em si, né, que é ali com o CMN, quanto a parte de seguros, tá? E a parte de previdência. A gente vai entender aqui ao decorrer da aula, tá? Então você pode anotar para mim o seguinte, ó. CMN ele fica com o mercado financeiro, né? O Conselho Monetário Nacional ele cuida do mercado financeiro no geral. Já o CNSP ele fica aqui com o mercado de seguros, como eu falei para vocês, tá? E o CNPC ele vai ficar com o mercado de previdência, tá? Abreviadozinho ali, mas é mercado de previdência, tá? Então as normas do mercado financeiro em si são elaboradas, feitas por esses 3 órgãos, tá? Então a gente pode marcar que os órgãos normativos são esses 3 aí, ó. Beleza, dito isso, eu quero te ajudar a decorar isso aqui, te dar um macetezinho para a tua prova. Você vai fazer o seguinte para mim. Tudo que é C, você vai anotar aqui tudo que é C, ou seja, o que é C, professor? C aqui, ó, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar, tudo que é C é conselho e todo conselho só normatiza. Como assim, professor, só normatiza? Tá aqui, ó. Acabei de dizer que eles são normativos, tá? E por que eu estou dizendo isso, né? Só normatiza.
Porque ele não executa nada, tá? As provas gostam de fazer o seguinte, de dizer que esses órgãos que dão as normas, os conselhos, são reuniões ali que o pessoal se senta para definir alguma coisa, mas não são eles que executam nada, tá? Não são eles que supervisionam nada, perfeito? Então eu quero que você entenda isso, que tudo que vier nas questões de prova falando que os conselhos eles executam alguma coisa, que eles fiscalizam, que eles operam, que eles colocam a mão na massa para trabalhar mesmo, não. Aqui são os chefes, tá? Ou seja, C de conselho, C de chefe, chefe só manda, tá? Só tá lá em cima. Então todo C é conselho, todo conselho é normas. Lá para frente vai fazer sentido que eu tô dizendo isso aqui para você, tá? Mas por enquanto deixe isso aí anotado. Beleza, então vamos agora entender a parte dos supervisores. Quem são os órgãos que supervisionam o cumprimento daquelas leis que foram estabelecidas por esses normativos? Então vamos lá começar a listar aqui. O CMN ele tem como se fosse dois funcionários principais ali trabalhando para ele. Primeiramente aqui o Banco Central e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. A gente vai entender cada órgão disso aqui ainda, tá? A gente está falando só da estrutura, mas você vai aprender ao longo do curso o que é cobrado, né, de forma individual de cada órgão desse que a gente está falando, né? Por enquanto você precisa entender só a estrutura. Segura aí. Beleza, então aqui eu tenho o CMN, né, legislando para um mercado gigante, que é o mercado financeiro, e eu tenho esses dois órgãos aí, né, por ser um mercado muito grande, precisa de dois órgãos para fiscalizar o cumprimento daquelas leis. Banco Central aqui vai estar ajudando o CMN fiscalizando, todos os operadores aqui embaixo que a gente vai conhecer, e CVM vai estar fiscalizando também os operadores de um determinado mercado, que a gente vai ver mais na frente, que o mercado financeiro ele é dividido em 4 mercados por ele ser tão grande, tá? Daqui a pouco a gente entra nisso aí, mas vamos falar mais aqui dos outros órgãos. Por exemplo, existe esse órgão aqui chamado SUSEP, né? O que é SUSEP? SUSEP é quem fiscaliza o cumprimento das leis do mercado de seguros. O que significa SUSEP? Superintendência de Seguros Privados, tá? Então, existe o conselho lá, que você está vendo aqui, ó, o CNSP, né? E existe a SUSEP. Então, o CNSP ele faz as leis para a SUSEP fazer cumprir aquelas leis que foram estabelecidas, tá? Ou seja, a ordem aqui, a lógica é a mesma, tá? O CMN ele faz as leis, Banco Central faz cumprir, né? Fiscaliza aquelas leis e CVM, tá? Nesse mercado financeiro aqui, vai pegando aqui o macete, tá? Já no CNSP, ele faz as leis aqui para o SUSEP, ou a SUSEP, né? Cumprir essas leis que foram estabelecidas. Igualmente aqui, para finalizar a mesma lógica, a gente tem aqui a Previc, né? Que é o último órgão aqui da parte dos supervisores, tá? A Previc, ela faz cumprir, né? Ela fiscaliza o mercado de previdência complementar. A gente vai ver que essa previdência complementar aqui é chamada de previdência fechada, tá? Mas ela vai fazer cumprir o que foi estabelecido pelo CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aí se eu perguntar quem que fiscaliza o mercado de previdência complementar, a gente vai ver lá na frente que é fechada, é a Previc, né? Temos o CNPC, né, normatizando e a Previc fazendo aquela fiscalização, tá? Então, se eu perguntar para você quais são os órgãos que são fiscalizadores do Sistema Financeiro Nacional, temos esses 4 órgãos aí, ó. Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Banco Central e CVM fiscalizando o mercado financeiro no geral, SUSEP fiscalizando o mercado de seguros e Previc fiscalizando o mercado de previdência, tá? Então esses 4 são os supervisores. Entendido isso, vamos dar uma olhadinha aqui agora nos operadores, que são as empresas que atendem os clientes do mercado financeiro, tá? Vamos ver quem são os operadores do mercado financeiro no geral. Vamos começar aqui com os bancos, né? Os bancos são os intermediadores financeiros que a gente já conheceu, né? Quem fica ali entre aqueles dois agentes, superavitário e deficitário, lembra lá. Pronto, então os bancos, por que ele está do lado aqui do Banco Central, embaixo aliás, né, do Banco Central? Porque eles são fiscalizados pelo Banco Central, né? Lembra lá da lógica, CMN faz as leis, tá? Banco Central vai fiscalizar o cumprimento dessas leis. E quem é fiscalizável, né? São os operadores que a gente vai ver agora. Então, os bancos estão aqui embaixo do Banco Central porque eles são fiscalizados pelo Bacen, tá? Bacen, Banco Central, mesma coisa, né? Nessa altura do campeonato você já sabe. Então, o Bacen, ele fiscaliza os bancos. Quem mais que o Bacen fiscaliza? Vamos lá então. Caixa Econômica, né?
Lá no site do Banco Central vai aparecer caixas, né? Porque antes a gente tinha mais de uma caixa, mas hoje em dia a gente só tem uma caixa econômica só, a CEF, né? Então, a Caixa Econômica também, considerada um banco, tá? Ela é fiscalizada pelo Banco Central. Outra coisa, cooperativas de crédito, né? Vem crescendo muito ao longo do tempo. Sicredi, Sicobi, né? Unicred, Creduni, Cressol, são várias. Tá? Então, essas cooperativas, elas são fiscalizadas pelo Banco Central também. Outras empresas que são fiscalizadas pelo Banco Central, instituições de pagamento, né? O que seria isso? Aquelas administradoras de cartão, você conhece várias aí no mercado, a Rede, né, do Itaú, a GetNet, né, do Santander, a Safra Pay, do Safra, são várias empresas aí, maquineta de cartão de crédito, né, essas que você conhece tradicional, são instituições de pagamento, também são fiscalizadas pelo Banco Central, tá? Administradoras de consórcio, da mesma forma, né? Consórcio, ele é um tipo de empréstimo, tá? Você vai pagando ali, tudo mais, vai participando de alguns sorteios, tem aqueles grupos, mas no final você recebe uma carta de crédito. Então, se é crédito, é um empréstimo, e se emprestou dinheiro, é fiscalizado pelo Banco Central, tá? E aqui a gente tem a mais curiosa aqui de todas as instituições, né, que são as corretoras. Essas corretoras que eu estou falando aí não são corretoras de seguros, tá? São corretoras de títulos e valores imobiliários. São corretoras de valores, ou seja, aquelas empresas que a gente vai entender que fazem o intermédio para a gente ter acesso ao mercado de ações, tá? O mercado de renda variável, de bolsa de valores. Mais para frente você vai entender tudo isso. Mas, por exemplo, para você comprar uma ação de alguma empresa no mercado de renda variável, na bolsa de valores, você precisa ter uma conta em uma corretora, tá? E por que então que eu estou dizendo que ela é curiosa? Porque ela não só opera no mercado de valores, ela opera também no mercado de câmbio, né? Câmbio a gente vai entender que é a troca de moedas, né? De moeda local por moeda internacional, por moeda estrangeira, tá? Então, por ela operar também com essa parte de câmbio, ela é fiscalizada pelo Banco Central. Porque se você pegar o nome de uma corretora em si, ela é assim, ó, Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, né? CTVM. Ou pode aparecer como DTVM, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Se trata da mesma coisa. Aí você vê aqui, né, nessa outra instituição, Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Aí você, bom, se é Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e o nome do fiscal é Comissão de Valores Mobiliários, então quem fiscaliza as corretoras é a CVM e não o Banco Central. Ó, isso já foi discussão de muita questão de prova, mas eu quero que você entenda que quando aparecer uma pergunta de forma geral, quem que fiscaliza as corretoras de forma geral, sem especificar qualquer operação que a corretora está fazendo, vai ser o Banco Central. Porque de forma geral, ela opera com câmbio. Então, de forma geral, quando ele especificar câmbio ou ele não disser qual tipo de operação que a corretora está fazendo, sempre vai ser pelo Banco Central, né? Esse organograma é tirado do site do Banco Central, tá? Então não tem como ter erro. Agora, quando ele disser as operações que a corretora faz com ações, tá? Com fundos de investimentos, com derivativos, com todas essas classes de investimentos, aí você vai marcar que é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, na prática, ela é fiscalizada, a corretora, pelas duas instituições, tanto pelo Banco Central quanto pela CVM. Por isso eu coloquei ela dessa cozinha aqui em dourado, para você entender que ela é especial, né? Então, se liga nesse macete aí. Perguntou de forma geral, Banco Central. Especificou ações, fundos, né? Mercadorias, bolsa de valores, essas coisas. Aí você vai lá, quem fiscaliza essas operações vai ser esse outro órgão que a gente vai conhecer agora, que é a CVM, perfeito? Então tá, quem mais que o Banco Central fiscaliza? A gente vai marcar aqui só como demais instituições, tá? Tem várias instituições aqui que existem no mercado, né, que não são tão cobradas assim nas provas, mas que o Banco Central também fiscaliza. Na prática é assim, ó, trabalhou emprestando dinheiro, trabalhou com multiplicação de dinheiro, né, com efeito multiplicador de crédito, o Banco Central vai fiscalizar. Tá? A gente vai dividir isso aqui em mercados aí, no mercado financeiro vai ficar mais claro para você, mas emprestou dinheiro, né? Banco, caixa, cooperativa, administrador de consórcio, cartão, qualquer coisa, prestou dinheiro, Banco Central, tá? Beleza, agora, quem que a CVM fiscaliza então, professor? Vamos lá, deixei anotado aqui para vocês também, ó. Primeira coisa, as SAs. E o que é isso, professor? SAs. SA significa Sociedades Anônimas, né? São grandes empresas, tá?
Sociedade anônima quer dizer assim, é uma sociedade que é tão grande que os donos são anônimos, eles nem se conhecem direito de tão grande. São as empresas que são listadas na Bolsa de Valores, que você, inclusive, aí pode se tornar sócio, né? Só comprar lá uma ação, é uma fraçãozinha do capital daquela empresa e se tornar um sócio, né? Um dos donos da empresa, mesmo que seja com uma parte pequenininha, mas você pode se tornar sócio. Então, se a empresa ela é uma sociedade anônima, tá? E tem seus ativos, suas ações negociadas na Bolsa de Valores, a CVM vai fiscalizar, porque a CVM ela protege os investidores desse mercado de valores mobiliários, tá certo? Então, sociedade anônima de capital aberto, a CVM fiscaliza. Capital fechado não, tá? Capital fechado não vai fiscalizar, só capital aberto. Capital fechado é aquele que o capital não é listado em bolsa de valores, não é para todo mundo, é só para alguns sócios específicos, tá? Então, sociedades anônimas é a primeira. Segunda aqui é a própria bolsa de valores, né? A bolsa de valores, ela é uma empresa, tá? Uma empresa que presta serviços. E ela é uma empresa que faz o intermédio, né, entre todas aquelas operações do mercado, né? Aquelas negociações de compra e venda. Não sei se você já assistiu algum filme relacionado ao mercado financeiro, mas nos filmes lá é um tipo de leilão, né? Da forma antiga, que não era em sistemas, era o pessoal lá, né? Ah, tô vendendo a tanto, compra aqui e tal, tudo mais. Então aquilo ali nada mais é do que um leilão. Então a Bolsa de Valores é um ambiente onde acontece esse tipo de leilão, perfeito? Então a B3, que é a nossa Bolsa de Valores, chamada B3, situada em São Paulo, é fiscalizada pela CVM, tá? Fundos de investimentos. Fundos de investimentos também são empresas que prestam serviços, né? Fundos nada mais são do que uma união de recursos, né? Várias pessoas ali juntando dinheiro, colocando um lugar só para uma empresa especializada pegar aquele dinheiro e escolher as melhores aplicações do mercado financeiro, tá? Então, um fundo de investimento na prática, aí, de forma resumida, é isso. É claro que tem vários e vários outros detalhes aqui, mas de forma rápida para você entender o que é um fundo de investimento é isso, tá? Uma grande sacola de dinheiro que o pessoal coloca dinheiro lá dentro para um profissional especializado, né? Uma equipe especializada pegar aquele dinheiro e fazer aplicações. Então, fez aplicações no mercado financeiro de renda variável, né? Que é aqueles investimentos de risco, que é mais arriscado, fica com a CVM, tá certo? Então, basicamente é isso. Então, você tem essa divisão, beleza? Ó, agora vamos falar um pouquinho desse lado de cá, que é a parte das seguradoras. Lembra lá, a lógica desse lado é a mesma, né? CNSP tá fazendo ali as leis, tá? SUSEP, ela vai fazer a fiscalização do cumprimento daquelas leis, e quem que a SUSEP fiscaliza? As seguradoras, no geral. Não tá fácil aqui, né? É mercado de seguros, ó, mercado de seguros aqui, então é Superintendência de Seguros Privados, então quem que ela fiscaliza? A SUSEP, as seguradoras, né? Seguradoras, resseguradoras, co-seguradoras, né? Trator de seguro é a SUSEP, tá? A SUSEP vai fiscalizar toda operação de seguros do mercado de seguros brasileiro, perfeito? Então aqui fica muito fácil a gente perceber. O que mais que a SUSEP fiscaliza então, hein? Temos aqui, ó, a EAPC. E o que significa então essa sigla EAPC? Entidade Aberta de Previdência Complementar. Ah, professor, mas como assim? O senhor não falou pra gente que previdência tá desse lado aqui? Não foi isso que o senhor falou? Ó, Conselho Nacional de Previdência, então não era para a Previc fazer essa fiscalização? Ó, teoricamente sim, né? Por essa lógica, mas a gente está falando das entidades abertas de previdência complementar. Se for entidade aberta, quem vai fiscalizar é a SUSEP, porque são aqueles planos de previdência privada que são comercializados aí no mercado, tá? A gente vai conhecer também mais na frente os planos de previdência, né? Que é PGBL, VGBL. Então, esses planos de previdência abertos, que qualquer pessoa pode chegar em uma instituição e contratar, né? Numa seguradora ou num banco. O banco, ele não emite o plano, tá? O banco, ele vende ali, né? Ele comercializa aquele plano, mas o plano de previdência é de uma seguradora. A não ser que o banco tenha a própria seguradora também. Mas falou de entidade aberta de previdência complementar, quem vai fiscalizar é a SUSEP, tá? Vou colocar aqui como previdência privada, aquela que você pode contratar para diversos objetivos, mas um dos objetivos principais é para complementar a tua renda na aposentadoria, tá? Então, se foi privada e qualquer pessoa consegue contratar, é a SUSEP que vai fiscalizar. Outra coisa que a gente tem aqui são as sociedades de capitalização. O que seria isso? Você conhece a Telecena, né? Então, a Telecena lá do Silvio Santos e tudo mais, falecido Silvio Santos, mas
A capitalização nada mais é do que um tipo de seguro, tá? Sério, professor? Um tipo de seguro? Sim, exatamente. A gente chama a capitalização de um seguro sorte. Você poupa ali um dinheirinho todos os meses, né? Geralmente o pessoal faz mensal, tá? Pode ser qualquer período, mas a maioria faz mensal. Para estar colocando ali o dinheiro todos os meses e participando de sorteios, tá? Então, se você foi contemplado, show de bola, você ganhou uma bolada aí de dinheiro, tá? Se foi contemplado aí, fala aqui com o professor. Mas se caso não seja contemplado, o que acontece? A seguradora te devolve o dinheiro que você colocou ali. Isso aqui não é considerado um investimento, tá? Tem gente que fala que capitalização é horrível. Claro, para investimento sim, tá? Mas se você gosta de brincar e fazer sorteios, alguma coisa, título de capitalização não é nada horrível não. Claro que mais vantajoso seria muito mais, falando de forma financeira, você aplicar o seu dinheiro e fazer ele render. Então assim, não é um investimento, é um produto de sorte, tá? Então, esse negocinho aí, essa brincadeira da capitalização, ela é fiscalizada pela SUSEP, tá? Beleza, então aqui a gente fechou com a SUSEP. A SUSEP fiscaliza tudo que é seguradora, tudo que é entidade aberta, tá? De previdência privada, que são aqueles planos que a gente vai aprender, PGBL, VGBL e os títulos de capitalização. Bom, e para finalizar, a gente vai aqui ver as entidades fechadas de previdência complementar. Essas previdências aí, elas são para um grupo específico de pessoas, tá? Por exemplo, você é funcionário do Banco Santander. Então, o que acontece? Só você que é funcionário do Banco Santander tem acesso à previdência privada do Banco Santander, tá? Ou seja, só os colaboradores Santander ali que vão poder ter a previdência privada do banco. Se eu como cliente chegar hoje no banco querendo contratar uma previdência do próprio banco, da instituição financeira, eu não consigo contratar, porque é fechada só para quem é colaborador. A gente até chama de um fundo restrito, né? É um fundo que não é acessível a todo mundo. Então, a maioria das empresas, né, grandes empresas, tem seus fundos de pensão, né, que a gente fala. Até você pode anotar aqui, ó. O que significa, professor, a entidade fechada de previdência complementar? Você pode anotar aqui como fundo de pensão, né? Fundo de pensão. Nada mais é do que uma previdência para um grupo específico de pessoas, tá? Isso aqui a gente tem a maioria aqui de empresa privada, mas também tem até de empresa relacionada ao governo também, tá certo? Então, aqui a gente fechou, aqui a gente viu como que a estrutura, né, do Sistema Financeiro Nacional, ela é organizada. Como é que é feito esse organograma? Daí você pode me perguntar o seguinte: mas professor, mas não é muita coisa não isso? Cara, não é muita coisa, porque se você entendeu isso aqui, você vai matar a maioria das questões, né? A esmagadora maioria das questões de sistema financeiro e que está presente em toda a prova, tá? Eu vou dividir aqui para você para ficar mais interessante você entender. Por exemplo, ó, vamos fazer um resumo que a gente viu até agora, né? Ó, aqui a gente finaliza, né, marcando aqui os operadores com essa linha. Mas vamos lá aqui comigo. Ó, olha como vai ficar fácil. Por exemplo, você está falando do mercado financeiro, você está vendo aí que o mercado financeiro tem o CMN, Conselho Monetário Nacional, fazendo as normas, os supervisores aqui embaixo, Banco Central e CVM, e tem todos os operadores, as empresas, quem empresta dinheiro do lado do Banco Central e quem faz investimentos de risco do lado da CVM. Pronto, isso aqui é o mercado financeiro, tá? Se eu perguntar para você, quem que fiscaliza os bancos? Você vai dizer, ah, professor, Banco Central, né? Quem que fiscaliza a Caixa Econômica? Ah, professor, é Banco Central. Quem que fiscaliza as instituições de pagamento? Ah, professor, Banco Central. Não tem erro. Aí se você não lembrar, você vai pensar o seguinte, cara, emprestou dinheiro, Banco Central, tá? Quem que fiscaliza a Bolsa de Valores? Ah, investimento em renda variável? CVM. Não tá aqui, Bolsa de Valores, que é a nossa B3? Brasil, Bolsa, Balcão? Tá? Então, quem que fiscaliza os fundos de investimentos? Ah, CVM, tá? Então você vai pegar isso aqui e vai ser barbada, vai ser mamata, você vai matar todas as questões relacionadas ao mercado financeiro, tá? Mercado de seguros é a mesma coisa, desse lado aqui, ó. Falou em mercado de seguros, CNSP faz as normas, SUSEP cumpre aquelas normas lá, e quem é que é passível de fiscalização? Ah, seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, né? Que é aquela previdência privada que a gente falou, e as sociedades de capitalização. Eu posso perguntar, quem que fiscaliza o mercado de seguros no geral? Ah, é a SUSEP. Quem que fiscaliza as entidades abertas de previdência? Tá aqui, ó, SUSEP. E enfim, capitalização.
Você não vai errar também isso aqui, vai ficar muito fácil depois que você vira esse tipo de questão. E para finalizar, mais fácil ainda, tem aqui o mercado de previdência complementar fechada, né? Com o CNPC fazendo as normas, a Previc, né, que é a Superintendência de Previdência Complementar, fazendo a fiscalização do cumprimento, e eu só tenho as entidades fechadas para fiscalizar, que são os fundos de pensão, né? Aquele fundo restrito, aquela previdência que é para um grupo específico de pessoas, tá? Então aqui eu tenho a organização do Sistema Financeiro Nacional todinho, tá? Com esse resumo você vê que não é nada difícil, dá um print aqui nessa tela e nunca mais perde essa organização que você vai acertar todas as questões de prova. Falar em questão de prova, vamos ver uma questão de prova agora para a gente matar aqui essa aula, beleza? Vem aqui comigo. Carla é proprietária de uma corretora de seguros, está expandindo seus negócios, né? Recentemente ela recebeu uma notificação sobre novas regulamentações que impactam a comercialização de seguros de vida e decidiu consultar seu advogado para entender melhor qual órgão é responsável por fiscalizar suas atividades. O advogado explicou que existe uma estrutura hierárquica, né, no sistema financeiro, com conselhos normativos que definem as regras, né, e órgãos supervisores que fiscalizam o cumprimento dessas normas, exatamente o que a gente aprendeu até agora. Carla precisa identificar corretamente quais são os órgãos que regulamentam e supervisionam sua corretora de seguros. Considerando a estrutura do sistema financeiro, o órgão supervisor e o conselho normativo responsável pela regulação da corretora de seguros de Carla são, respectivamente. Gente, quando você vê, né, primeiramente vou dar uma dica aqui, quando você vê esse tipo de questão muito grande, assim, o texto maior e tudo mais, você vai logo pro final, tá? Porque no final você ganha tempo, você vai analisar o final, tá? E depois, se você não souber a ler diretamente o que a questão quer, você volta para ler o texto. Mas, por exemplo, se a gente pegar essa questão daqui assim, ó, considerando a estrutura do sistema financeiro, o órgão supervisor e o conselho normativo responsável pela regulação da corretora de seguros de Carla são, respectivamente. Não importava o texto anterior, tá? Era só pegar isso aqui de baixo, você já ganhava tempo, né? E tempo em prova é dinheiro, né? Tempo é dinheiro em prova. Então, beleza, vamos ver aqui. Ele está querendo saber para a gente aqui a questão do mercado de seguros, né? Então, bora. Letra, ele diz que é a CVM-CMN, pois a Comissão de Valores Imobiliários supervisiona todas as instituições que intermediam produtos financeiros e o Conselho Monetário Nacional regulamenta todos os mercados do Sistema Financeiro Nacional. Confundiu tudo, né? A gente está falando de seguros, a gente não está falando de mercado financeiro aqui, a gente está falando de seguros. A questão quer saber seguros, então tá errado, né? Letra B é o seguinte, ó, a Previc e o CNPC, pois a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, supervisiona empresas que comercializam produtos de proteção financeira e o Conselho Nacional de Previdência Complementar regulamenta esses produtos. Ó, a questão está falando de corretora de seguros aqui, né? Então, corretora de seguros, a gente viu que seguros é com a SUSEP, né? Previc, CNPC, mercado de previdência fechada. Então, tá errado isso aqui. A letra C é o seguinte, o Banco Central e CMN, pois o Banco Central do Brasil supervisiona todas as operações que envolvem intermediação financeira e o CMN estabelece as diretrizes para todo o sistema financeiro. De novo, né? A gente está falando de seguros e não é de mercado financeiro. Então, o gabarito correto para a gente vai ficar esse aqui, ó. Letra D, SUSEP e CNSP, né? Porque ele perguntou respectivamente, ó. Então, primeiro ele está querendo saber aqui, ó, responsável pela supervisão, ó, órgão supervisor e depois o conselho normativo. Então, SUSEP é o órgão supervisor, né, da corretora de seguros e o CNSP é o conselho normativo. Pois a Superintendência de Seguros Privados supervisiona as seguradoras, corretores de seguros, enquanto o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, estabelece as diretrizes normativas para o mercado de seguros, tá? Aqui você entende que é uma questão grande, né? Mas é uma questão relativamente simples, né? Bem didática, fácil demais você assimilar aqui. Espero que você tenha entendido tudo que a gente conversou aqui e, se possível, reassista essa aula novamente, que ela é muito importante para embasar o teu conhecimento aqui no sistema financeiro, para que você não erre mais questão de prova desse tema. Perfeito? Até a próxima aula. Um abraço.